Fala galerinha, tranquilos? Aqui quem está falando é o Will Nascimento e na aula de hoje a gente vai aprender sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Então a primeira coisa aqui é tu olhar para um triângulo e saber identificar quando esse teu triângulo é retângulo. O teu triângulo vai ser retângulo quando ele possuir um ângulo de 90 graus, meu filho. Tranquilo? Olhei para um triângulo, vi que ele tem um ângulo de 90 graus, o nome desse triângulo ele é um triângulo retângulo. Tranquilo? E esse ângulo de 90 graus já vai te dizer um cara muito importante do teu triângulo, tá? Sempre que eu olhei para o ângulo, vi um triângulo, consegui avistar o meu ângulo de 90 graus, show. O lado que é oposto a esse ângulo, ele leva um nome de hipotenusa. Tranquilo? Então, sempre que tu estiver fazendo uma questãozinha lá, que o cara falar, sabendo que no triângulo retângulo a hipotenusa mede 10. Quem é essa hipotenusa? A hipotenusa vai ser o cara que vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Tranquilos? E os outros lados que eu chamei aqui, nesse caso de B e de C, eles vão ser os catetos do teu triângulo. Tranquilo? Então, pronto. O primeiro passo já foi dado. Já sei olhar para um triângulo, já sei ver quando o meu triângulo é retângulo. Vai ser quando eu tiver o ângulo de 90 graus. E já sei o nomezinho dos caras. O lado que é oposto ao ângulo de 90, a gente vai chamar ele de hipotenusa. E os outros dois lados vamos chamar de catetos. Tranquilo? Beleza. Agora vamos para as razões trigonométricas nesse triângulo. Que razões trigonométricas são essas? As razões que a gente vai ver aqui, cara, é o seno, o teu cosseno e a tangente. Tranquilo? Seno, de novo, isso daqui é só no teu triângulo retângulo. Não vai ver qualquer triângulo aí e vai querer meter hipotenusa e cateto. Porque só vai ter hipotenusa e cateto quando o teu triângulo for retângulo, cara. Beleza? Então, sempre que eu quiser o seno, o cosseno. Vamos começar pelo seno. Sempre que eu quiser o seno de um ângulo no teu triângulo retângulo, o que tu vai fazer? Tu vai procurar o ket-op, tá? O que é o ket-op? É o cateto oposto. E vai dividir esse cara pela hip, que é a tua hipotenusa. Então, exemplo. Se eu quero aqui, o seno do ângulo θ. Cadê o θ? O θ está aqui, Vamos fazer aqui, o seno do ângulo θ. O que eu aprendi? Que seno, se eu estou falando de triângulo retângulo, vai ser o ket-op. Quem é o cateto oposto ao θ? Cateto oposto ao θ é quem? É o B. Então, o teu seno de θ vai ser o B pela a tua hipotenusa, que é quem? Hipotenusa só tem uma, Will, que é o A. Eu já vi, eu já aprendi. Hipotenusa é o cara que está oposto ao ângulo de 90. Muito bem, meu anjo. Então tá aqui, o teu seno do ângulo θ nesse triângulo retângulo vai ser o cateto oposto B pela hipotenusa A. Tranquilo? Will, posso fazer sozinho o seno de alfa? Vai lá, faz sozinho então o seno de alfa. Quem vai ser o seno de alfa, meu filho? Will, pelo que eu acabei de aprender, o seno de alfa é o ket-op pela hipotenusa. Perfeito. Então, vou achar o alfa. Cadê o alfa? O alfa está aqui. O cateto oposto a ele é o C, dividido pela minha hipotenusa, que é o A. Então, está aqui, meu anjo. Já aprendi acabei de aprender, né, como a gente pode calcular o seno de qualquer ângulo no triângulo retângulo. Né? Então tá aqui, vi um triângulo qualquer lá, vi que ele é retângulo. Se eu quiser o seno de alfa, o que a gente vai fazer? Pego o cateto oposto, divido pela minha hipotenusa. Se eu quero o seno de θ, pego o meu cateto oposto e divido pela minha hipotenusa. Tranquilo? Então, vai esquecer como a gente calcula seno? Vou falar mais uma vez para tu não esquecer. Seno de qualquer ângulo no teu triângulo retângulo sempre vai ser ket-op dividido pela hip, que é hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, meu anjo, vai lá. Tu tem quantos catetos no teu triângulo? Will, tenho 2 catetos. Se no seno tu usou o ket-op, que é o cateto oposto, no cosseno tu vai usar o ket-ed, meu anjo, que é o cateto adjacente. Cateto adjacente e olha que legal, a hipotenusa lá embaixo não vai mudar, então o teu denominador é o mesmo. Então tu só precisa ficar ligado no seguinte,
que se falou de seno, está falando de cateto oposto. Se falou de cosseno, está falando de cateto adjacente, cara. Então, o cosseno de θ. Quem vai ser o cosseno de θ? Fala para mim. O cosseno de θ vai ser o meu cateto adjacente. Ó. Adjacente é do lado. Θ está aqui. Do lado está o teu carinha C. Ó. A hipotenusa é a mesma, é o A. E vamos olhar para o cosseno de alfa. Agora, quem vai ser o cosseno de alfa? Fala para mim. O cosseno de alfa vai ser o cateto oposto. Opa, cateto oposto não, Will. Cosseno tu falou que é cateto adjacente. Tudo bem, só queria ver se tu estava atento, cara. Cosseno de alfa é o cateto adjacente B pela tua hipotenusa A. Tranquilo? Show de bola até aqui? Perfeito, então. Vamos continuar. Ó, a tangente, cara, isso daqui não é só no triângulo retângulo, tá? Esse seno e cosseno, a gente só vai fazer isso quando tiver um triângulo retângulo. Belezinha? A tangente não. Isso daqui, ó, a tangente ser o seno pelo cosseno, vai ser para qualquer ângulo na tua trigonometria. Esse cara estando dentro ou não de um triângulo retângulo. Se eu quiser a tangente de um ângulo, basta eu pegar o seno desse ângulo e dividir pelo cosseno desse ângulo. Tá? Agora vamos trazer para o triângulo retângulo, que é o que a gente está fazendo. Se a tangente é o seno pelo cosseno, e a gente acabou de aprender, né? Ó, a gente acabou de aprender que a tangente de qualquer ângulo no teu triângulo retângulo vai ser sempre o cateto oposto. Ó, vou até fazer mais embaixo aqui para ficar mais bonitinho. Ó, a tangente é o que a gente aprendeu? É o seno pelo cosseno. No teu triângulo retângulo, o seno é cat op dividido por quem? Dividido pela hipotenusa. Lindo. E o teu cosseno? O teu cosseno é o cat ed dividido por quem? Dividido também pela mesma hipotenusa. Olha que lindo, meu anjo. Olha que lindo. Tu acabou de ver aqui que a tangente vai ser o quê? Ó? Divisão de fração. Eu vou conservar a minha primeira, eu vou manter a primeira. Então, aqui vai ficar ó, cat op dividido pela hipotenusa. E vou multiplicar esse carinha pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ficar hip, né? Dividido pelo cat ed. Olha que lindo, meu anjo. Olha que lindo. Olha que lindo. A hipotenusa aqui, como ela é a mesma, ó, tu pode simplificar. Dar um cachauzinho. Tu vai descobrir o que, então? Tu vai descobrir que a tangente, tá? Isso, lembrando que sempre que a gente estiver falando do teu triângulo retângulo agora, tá? Essa tangente aqui é só no teu triângulo retângulo. Vai ser o teu cat op, ó, cat op, dividido por quem? Dividido pelo cat ed. Belezinha? Show de bola ou não? Então, Will, tu tá me dizendo que se eu quiser a tangente do ângulo alfa, basta eu pegar o cateto oposto ao alfa e dividir pelo cateto adjacente. É isso, meu anjo. É isso. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer a tangente de alfa. Quem vai ser a tangente de alfa? A tangente de alfa é o cateto oposto a alfa. Quem é? O alfa está aqui, cateto oposto é o C, dividido pelo B, que é o cateto adjacente. E a tangente de θ vai ser o cateto oposto ao θ, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Meus anjos, por hora, né, a gente conseguiu ver todas as nossas razões trigonométricas no teu triângulo retângulo. Tá? Vimos que o seno é cateto oposto pela hipotenusa, vimos que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e vimos que a tangente é o cateto oposto pelo teu cateto adjacente. Tranquilos? Will, como a gente vai usar isso em questão? Cara, tu vai simplesmente olhar para a questão e vai ver o que ele está querendo, o que ele te deu. Ah, ele me deu esse ângulo. Vamos olhar aqui para o nosso triângulo. Ele me deu esse ângulo θ, Will. Ele quer o B e me deu A. O que tu vai fazer? O B é o que desse θ? O B é cateto oposto. Se é cateto oposto, cara,
é seno. Cateto oposto pela hipotenusa é seno. Ah, Will, na questão o cara me deu o mesmo ângulo θ, ele quer o cateto C e me deu a hipotenusa. Ó, do teto, o C é o quê? O C é o cateto adjacente. Se é cateto adjacente e hipotenusa, a relação que a gente usa é quem? É o cosseno. Tá? E se numa questão ele te deu o cateto B, te pede outro cateto, qual é a única relação aqui que a gente utiliza os dois catetos? É a tangente. Então é bem direto, cara. Tá? Tu vai olhar para o que tu tem e tu vai olhar para o que o cara quer. Se tu tem um ângulo e desse ângulo tem o teu cateto oposto e ele quer a hipotenusa, seno. Se tu tem um ângulo, desse ângulo tu quer o cateto adjacente e ele te deu hipotenusa, cosseno. E se ele quer a relação entre os dois catetos, é a tangente. Beleza? Agora, cara, eu não sei se tu foi atento para uma coisinha aqui. Beleza? Eu não sei se tu foi atento para uma coisinha aqui. Atento ao que, Will? Dá uma olhada no teu seno de alfa e no teu cosseno de θ. Tá? Dá uma olhada. Will, o seno de alfa, bem aqui, o seno de alfa ele vale C sobre A. E quanto vale o teu cosseno de θ? Teu cosseno de θ, Will, vale C sobre A. É igualzinho. Não é igual? Show de bola. Will, peraí, que eu tô vendo mais alguma coisinha aqui. O que tu tá vendo? Eu tô vendo que o seno de θ ele é igual ao cosseno de alfa também, né? Perfeito. Ó. O seno de θ é o quê? É B sobre A. E o cosseno de alfa, B sobre A. Will, por que isso está acontecendo? Meu filho, isso está acontecendo porque alfa mais θ... Fala para mim quanto vale alfa mais θ. Quanto vale? Olha para esse triângulo aqui. Tu sabe que se tu pegar a soma dos ângulos internos dele, né? Ó, se eu pegar alfa mais θ mais 90, isso daqui tem que dar 180 graus. Tranquilo? Não tem que dar 180 graus? Tem, Will. E olha que lindo, esse 90 que está somando vem para cá subtraindo. Então, olha o que tu descobre sobre o alfa mais θ. Tu descobre que o alfa mais θ, cara, vale 90 graus, que vai ser 180 menos 90. Tá, Will? E aí? E aí que é o seguinte, meu anjo. Sempre que tu tiver dois ângulos, tá? Cuja a soma deles der o ângulo de 90, ou seja, esses teus dois ângulos a gente chama de complementares. Quando dois ângulos serão complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma deles der um ângulo de 90 graus. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer que o seno de 1, ó, que o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de θ. E vice-versa. O seno de θ é igual ao cosseno de alfa, que foi o que a gente conseguiu perceber aqui, né? O seno de θ é igual ao cosseno de alfa, o seno de alfa é igual ao cosseno de θ. E não para aí, cara, não vai parar aí. Se tu olhar bem para a tangente, olha quanto é a tangente de alfa. A tangente de alfa é C sobre B. E a tangente de θ é B sobre C. E tu já sabe que alfa mais θ vale 90. Alfa mais θ são ângulos complementares. Então, cara, quando tu tiver ângulos complementares, a tangente deles, ó, uma é C sobre B, a outra é B sobre C. Uma vai ser o inverso da outra, cara. Então, se eu quiser a tangente de alfa, basta eu inverter a tangente de θ. Tranquilo? Basta tu inverter a tangente de uma. Sempre que ângulos complementares, sempre que tu estiver trabalhando com ângulos complementares, perdão, as tangentes vai ser uma o inverso da outra. Show de bola? Isso daqui é muito legal, cara. Isso daqui é muito legal, porque isso pode te ajudar em vários tipos de questões que tu não tem ideia. Tranquilo? E vai ajudar a gente, inclusive, a montar essa tabelinha que está bem aqui. Eu sei que desde o início da aula tu devia estar olhando para essa tabelinha e perguntando o que ela faz aí, né? Essa tabelinha, cara, são dos ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, né? São ângulos que a gente tem que saber, tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente desses caras. E esses ângulos aqui, tem questão que o cara dá, mas só se ele for muito legal contigo, tá? Mas tem questão que o cara não vai dar. Beleza? Então, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, tu tem que saber.
Will, eu já vi que tem uma musiquinha para isso aí. Tu vai cantar essa musiquinha? Tá lá. Vou cantar nada de musiquinha aqui não. A gente vai aprender a montar essa tabela utilizando tudo que a gente aprendeu até aqui nessa aula de hoje. Tranquilos? Eu só vou te pedir uma coisa. Só vou pedir para tu gravar como a gente faz a primeira linha. Porque só com uma linha dessa tabela aqui, a gente consegue matar todo o resto. O Will, não acredito. Só acredito vendo. Então vem comigo, velho. Vem comigo. Como é que a gente vai gravar essa primeira linha? Vai simplesmente fazer isso daqui, meu filho. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu consegue gravar 1, 2, 3, não consegue? Ó, não esquece de botar seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. 1, 2, 3. E agora, Will? E agora tu vai dividir todo mundo por 2. Pô, Will, é o mesmo número, ficou fácil. Perfeito. 1, 2, 3, todo mundo sobre 2. Tranquilo? E tu vai colocar uma raiz aonde não tem 1, que é no 2 e no 3. Tá? Então, a tua primeira linha dessa tua tabela aqui, tu acabou de montar. Seno de 30, quanto vale o seno de 30? O seno de 30 vale meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O Will, beleza, já gravei a primeira linha. A primeira linha eu gravei. Agora eu não estou conseguindo ver como eu vou gravar o resto, Will. Meu filho, não te faz de besta. A gente acabou de aprender que quando eu tenho ângulos complementares, o que acontece com o seno e com o cosseno? Will, eles são iguais. Meu filho, fala para mim, vou botar até aqui no cantinho. Quanto vale 30 mais 60? Quanto vale 30 mais 60, cara? Will, 30 mais 60 vale 90. Então, 30 e 60 são ângulos complementares, né? Se eu pegar 30 e 60, são ângulos complementares porque a soma deles dá 90 graus. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, teu seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de quem? Ao cosseno de 60. Então, se esse cara aqui é meio, esse carinha aqui também, meu filho, vai ser meio. Beleza? Will, então tu está me dizendo que o cosseno de 30 tem que ser igual ao seno de 60? Perfeito. Se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o teu cosseno de 30 também vai ser raiz de 3 sobre 2, cara. Tá, Will. E o 45 que tá aí? Não te faz de besta, meu filho. Pelo que eu vi, tu gosta de fazer de besta, né? Quanto é 45 mais 45, cara? 45 mais 45 também vai ser 90 graus, cara. Então, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Então, olha que lindo. Usando algo muito importante, cara, usando algo que vai te safar em muitas questões, tu já conseguiu matar duas linhas da tua tabelinha, tá? Seno de 30 igual ao cosseno de 60. Por quê? Porque eles são complementares. Cosseno de 30 igual ao seno de 60, porque são complementares. Seno de 45 vai ser igual ao cosseno de 45. Tranquilo? Tá, Will. E a tangente e a última linha? A gente acabou de aprender que se eu estou falando de qualquer outros ângulos sem ser do meu triângulo retângulo, a tangente é o seno pelo cosseno. Né? Então basta eu pegar o seno de... se eu quero, vamos pela tangente de 45. Por que, Will? Porque são iguais. Se eu pego um número igual e divido por um número igual, esse resultado só pode dar quanto? Só pode dar 1. Então olha que lindo. A tangente de 45 vale 1. Vamos para a tangente de 60? Tangente de 60 seria o seno de 60. Vou fazer bem aqui. Ó. Tangente de 60 seria o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno. Né? Divisão de fração, pega a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Inverso de meio é 2 sobre 1. Olha que lindo. Olha o 2 indo embora aqui, ó. Então, vai sobrar para a gente que a tangente de 60 vale raiz de 3. Belezinha? E o que a gente aprendeu? Que quando os ângulos são complementares, a tangente de uma é o inverso da outra. Então, a tangente de 30 ela vai ser o inverso da tangente de 60. A tangente de 30 vai ser o inverso da tangente de 60. A tangente de 60 é raiz de 3. O inverso é 1 sobre isso. Aqui tu pode racionalizar por raiz, multiplicando, né, em cima e embaixo por raiz de 3. Tu vai ter que 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, tu sabe que é raiz de 9.
né? Raiz de 9, que é 3. Então, olha que lindo. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, meu anjo. Tranquilos? Então, essa tabelinha aqui, te aconselho que sempre que tu estiver fazendo uma provinha, coloca ela do ladinho para tu gravar, né? Seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Matei a primeira linha. As outras tu vai matar seno de 30 igual cosseno de 60. Então, esses carinhas aqui são iguais. Cosseno de 30 igual seno de 60. Então, esses carinhas são iguais. Seno de 45 igual cosseno de 45, porque eles são complementares. Então, também vão ser iguais. Tangente de 45 é 1, porque o seno é igual ao cosseno. Tangente de 60, raiz de 3. E a tangente de 30 é o inverso de raiz de 3. É 1 sobre a raiz de 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Meus filhos, por hora, isso daqui é tudo que tu precisa saber sobre as razões trigonométricas no teu triângulo retângulo. Tranquilo? Eu vou jogar uma outra aulinha fazendo alguns exercícios de como isso costuma cair nas provas, né? E, cara, por desencargo de consciência, cara, sempre que a gente estiver falando de triângulo retângulo, tu não pode esquecer de teorema de Pitágoras, né? Que diz que a tua hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Não esquece isso daqui. Se eu estou falando de triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras tem que estar na minha cabeça também. Tranquilo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. Pode mandar perguntinha também no direct. Tranquilo? Pode mandar questão no direct, que assim que sempre que eu puder, eu vou estar auxiliando vocês. Um forte abraço e até a próxima.